Segundo Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 19. No versículo 19, só a primeira parte. Mas quero antes fazer uma consideração sobre milagres. Milagres que Deus faz, Ele faz no dia que Ele quer fazer, na hora que Ele quer fazer, a quem Ele quer beneficiar, através de quem Ele escolher para ser o seu mediador para esta ocasião, e fará da maneira como lhe apraz. Se Ele quiser fazer um milagre sem usar o profeta, Ele faz. Deus é soberano. Então, o milagre de Deus, Ele tem toda a autoridade, toda a autonomia e faz a quem Ele quiser, no dia que Ele quiser, na hora que Ele quiser, Ele pode fazer o milagre. Então, Naamã recebe aí de Deus um milagre muito especial. Ele era um rei da Síria, bem sucedido, muito esclarecido, status lá em cima, porém leproso, diz o texto. Então, eu vou fazendo aqui a leitura e algumas considerações no texto. No capítulo 5 de 2 Reis, o primeiro versículo: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e muito conceito. Essa é a discriminação, é o esclarecimento que faz sobre o elogio a esse general. Era grande homem diante do seu senhor e muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Eis uma questão complicada na vida desse general, homem de grande conceito. É o porém que era leproso. Naamã, comandante, porém leproso. A lepra na Síria não era uma questão como em Israel. A Síria não inibia as questões sociais para quem era leproso. Mas a lepra na Síria era apenas uma doença. Em Israel era diferente. Em Israel a lepra era doença considerada grave, associada ao pecado. O cara está leproso, foi pecado que aconteceu. Provocava isolamento. O indivíduo leproso em Israel, ele tinha que sair da cidade, ficar fora dos limites da cidade, ficar fora de casa. Era um homem no isolamento. E o homem era considerado imundo, posto para fora da sociedade, e ele não tinha conceito diante da sociedade. É diferente desse general ali da Síria, que mesmo leproso, ele gozava de alto conceito na sua cidade, na sua nação. Versículo 2 e 3. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Vamos chamar essa menina de escrava? Pode chamar, não tem problema não. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veja que confiança tem essa menina. Uma menina crente acredita no poder de Deus, acredita e reconhece o sacerdócio através de pessoas escolhidas por Deus para isso. Ela dá testemunho. Ela está contando aqui agora, dizendo: olha, senhora, minha patroa, vamos imaginar, é tão bom a gente imaginar coisa boa. Eu entendo que ela olhou para a patroa dela, ela tinha olhado para o general, aquele homem cheio de lepra, e ela conhecia que lá em Israel o leproso era um problema para ele. Ele não tinha condições de uma sobrevivência boa. Muito obrigado, irmão.
Mas serve um pouquinho para mim. Então, ela tinha conhecimento do que era lepra em Israel. Muito obrigado. E eu imagino agora ela olhando para aquele general, vendo aquele general leproso e vendo as condições de ele ser limpo da sua lepra. Ela conhecia o poder de Deus através daquilo que ela tinha aprendido em Israel, e ela olha para a sua patroa e fala assim: se o general soubesse que lá em Israel, lá em Samaria, tem o profeta, ele ia lá e voltava curado. Ela não duvidou, ela falou daquilo que ela tinha consciência, convicção do poder de Deus através da palavra do homem de Deus. Então, a menina crente acredita no poder de Deus, reconhece o sacerdote, dá testemunho e tem fé na restauração e saúde do leproso. Nós precisamos disso, de ter fé, de acreditar na grande possibilidade de Deus que estão à nossa disposição. Versículo 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Olha, a ponte que está interligando aqui essa menina, a esposa do general, e ao rei da Síria. Essa menina consegue fazer uma ponte. A menina crente interligou ela da esposa do general com o marido, do general com o rei e seu senhor da Síria, do rei da Síria com o rei de Israel e do general Naamã com o profeta. Então nós veremos tudo isso no decorrer do texto. Essa expressão, essa convicção, essa fala dessa menina, dessa jovem, dessa escrava, provoca um relacionamento grande entre grandes. Ela era uma escrava, mas ela provoca agora um relacionamento de alto nível entre os grandes, entre o rei de Israel e o rei da Síria. Versículo 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Pensa um pouquinho nisso. A menina falou sobre o profeta. O rei fala sobre o rei de Israel. Parece que as questões administrativas estão em primeiro lugar. Parece que o sacerdócio, a religião, a fé estão em baixo nível. Mas continua o texto. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Olha, quando um rei ia a outro solicitar alguma coisa, ele levava presente. E aqui está um presente valioso, um grandioso presente. Veja quanto vale a cura de uma pessoa. E então eu fiz as pesquisas, e eles estão levando aí 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro. Vamos deixar as vestes festivais, porque as vestes festivais são poucas. É mais status, mas é pouca. Mas o ouro, 340 quilos de prata, é muita prata. 68 quilos de ouro. Imagina, você vai comprar uma aliança aí, é um dinheirão. São poucas gramas de ouro. Agora ele levou 68 quilos. Era um presente valioso. Imagina só, se o rei da Síria se interessa por esse homem que tem lepra, pela saúde desse homem que tem lepra, ele paga caro por isso. Só que ele tem um endereçamento errado. Ele não envia esse Naamã leproso ao profeta que a menina falou. Ele envia ao rei de Israel.
Nesse versículo 5 eu encontro aí um intercâmbio cordial, que são os reis fazendo carta um para o outro. As pessoas não ligadas a Israel, paganos, tinham a ideia de que o sacerdote era pago pelo governo. Então ele imaginava ali na Síria que lá o Eliseu era simplesmente um empregado do povo, do rei. Versículo 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu, rei da Síria, não está escrito ali, que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Aí dá uma diferença muito grande entre o entendimento sobre lepra aqui na Síria e o entendimento sobre lepra lá em Israel. Ele está dizendo: enviei meu servo para que cures. Ele é Naamã. Lá em Israel, se a pessoa tivesse de lepra e não tivesse, a pessoa era colocada fora. Na Síria não tinha nada com isso. Versículo 7. Tendo-lhe do rei de Israel a carta, porque esse rei da Síria enviou uma carta para o rei de Israel. Então o rei de Israel leu, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu, Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Olha, quando a gente não tem entendimento da graça divina, o rei de Israel precisava ter entendimento da graça divina. Ele era um rei do povo escolhido de Deus, mas nem sempre quem está escolhido trabalhando no reino de Deus tem uma fé pura, completa, seleta, uma fé que vence os obstáculos. Então esse rei, ele não tinha uma fé estabelecida no seu coração de maneira clara, convincente e credora. E ele entende agora que esse homem estava o chamando de médico, na linguagem mais clara. Quem sou eu? Por acaso estou no lugar de Deus para curar lepra? Você está querendo romper comigo. Então eu entendi, nesse versículo 7, um desconforto para o rei de Israel. Nas entrelinhas, um repúdio a Naamã, o leproso. Leproso? Lá da Síria, perto de mim? Aqui em Israel a gente põe do lado de fora do muro. Desconhecer o poder de Deus através da intercessão sacerdotal. O profeta estava ali pertinho dele. E muitas vezes, olha, às vezes a igreja está pertinho das pessoas. O poder de Deus está pertinho das pessoas. A palavra está perto das pessoas. A comunicação do evangelho está perto. A Bíblia está perto. Mas as pessoas não têm consideração ao valor da palavra de Deus e do seu poder. Sendo rei, não conhecia o profeta que a menina escrava conhecia. Você já viu isso? Jesus disse que veio para os pobres, né? E para os que não são entendidos. E essa menina era uma menina escrava, tinha ido para a Síria como escrava. Mas ela conhecia a palavra, conhecia o profeta, sabia que a palavra de Deus na boca do profeta tinha poder. O rei, seu status lá no alto, não sabia disso. Sendo rei, não conhecia o poder de Deus que a menina conhecia. Sendo rei, poderia ser mais didático e dizer ao homem leproso: as minhas funções no reino são administrativas. Ele podia apenas dizer isso, já que ele não tinha conhecimento espiritual
das causas devocionais, podia ter aliviado. Olha, eu não sei de nada. Eu sou nesse ponto aí, o rei podia dizer, eu sou um leigo. Às vezes se demonstra falta de fé e desconhecimento nas causas espirituais. Aquela menina conhecia Deus. Os dois reis não conheciam. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes em protesto contra aquilo que o rei da Síria tinha enviado esse homem leproso, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Ah, que palavra abençoadora, que palavra de confiança em Deus. A perspicácia do homem de Deus, a capacidade de percepção do equívoco alheio é a sua virtude avançada. Ele percebeu que o rei que o dominava, que é o rei de Israel, que o profeta Eliseu era submisso, esse Eliseu, esse profeta, falou assim: o meu rei, ele pode ser administrador de alto nível, mas da grandeza de Deus quem conhece sou eu, tenho intimidade com Deus. E muitas vezes a gente precisa ter intimidade com Deus, mas não sabe que tem, não sabe se colocar diante de Deus, não tem vontade. Mas ali estava um profeta confiante em Deus. O que esse profeta tem? Intimidade com Deus. Deixa vir a mim a proclamação bendita, saberá que há Deus em Israel. As pessoas precisam saber disso. As pessoas, através de nós aqui, precisam saber que há um Deus que está aqui em Nova Lima e está disponível, mas nem sempre as pessoas querem vir. Esse homem leproso foi até o lugar, mas é a primeira investida, o primeiro endereço foi errado, porque ele foi ao rei e não ao profeta. A proclamação bendita, saberá que há rei em Israel. Essa segurança do profeta me leva ao Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eliseu demonstra aqui uma intimidade muito grande, o profeta demonstra uma intimidade muito grande, e ele fala assim: pode deixar, manda o leproso para mim. Versículo 9 e 10. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Convicção. Finalmente Naamã vai ao lugar certo, ao lugar correto. Porém, sua presença não atraiu nada ao profeta. É simplesmente o mensageiro do Naamã foi lá, falou: vai, lava 7 vezes. Não deu ibope, aqui que a gente como costuma dizer, não deu ibope a presença do rei da Síria na casa de Eliseu. Eu quero imaginar a casa do profeta Eliseu, uma casa simples, mas ele era um professor de teologia hoje. Ele tinha a escola de profetas, mas mesmo assim não deu ibope. Chegou lá o mensageiro eu quero imaginar aqui aquele mensageiro que saiu daqui da presença de Naamã, aquele homem de status altos, e saiu, chegou para comunicar com o profeta, e o profeta falou só: vai, lava 7 vezes no Rio Jordão. Que para mim, eu ia achar que o homem saiu dali decepcionado. Mas o profeta, na convicção, na intimidade com Deus, ele não desprezou
a busca daquele homem que foi em busca de um milagre. E ele falou: vai, lava-te 7 vezes. O profeta simplesmente disse: vai, lava-te 7 vezes. O profeta falou: ficarás limpo. Plena confiança em Deus. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu, ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha como uma pessoa muito vaidosa faz com quem às vezes pode lhe oferecer o maior dos presentes. Uma empáfia muito grande, uma vaidade, um status, querendo grandeza para si. A grandeza é para Deus. Então, nesse versículo aqui, eu quero destacar alguns erros de Naamã, e que muitas pessoas cometem os mesmos erros. O primeiro erro, seu orgulho, menosprezar a palavra do profeta. O profeta já tinha dito: vai e lava. Era só isso. Tinha que sair correndo. Ele precisava da cura o mais rápido possível. Ele tinha que sair correndo. Opa, o profeta mandou me lavar ali no Rio Jordão, que está pertinho aqui, eu estou indo. Mas ele não fez isso. Então, o erro dele, seu orgulho, sua vaidade. Eu sou o general lá da Síria. Você deveria me tratar com delicadeza, com status, com grandeza, me colocar na melhor cadeira da sua casa, passar a mão na minha cabeça, no lugar da minha lepra, invocar o seu Deus na minha presença aqui. Eu queria tudo isso. Esse orgulho do doente. Tem muito doente orgulhoso, muito doente espiritual orgulhoso, não se dobra diante de Deus. O segundo erro, achar que o profeta o discriminou por causa da lepra. Olha, eu quero imaginar aqui o Naamã, esse leproso, grande em Israel, cheio de conceito, porém leproso. Eu quero imaginar, bom, eu vou aqui ao profeta, ele já me colocou para o isolamento, porque eu sou leproso, e ele aqui tem uma lei diferente. Ele já só falou comigo, nem chegou perto, nem passou a mão na minha doença. Terceiro erro, não saber que o reino de Deus, as pessoas são niveladas por igual. Não tem o maior nem o menor no reino de Deus. Tem o salvo em Cristo. Agora, os salvos em Cristo, Jesus falou que tem alguns que têm talentos diferenciados. Mas a salvação, o nome salvação é um tamanho só. E a salvação é um presente de Deus para todos, igualmente. Lá no céu deve ter uns galardões que Paulo até fala sobre isso. Mas nós estamos aqui trabalhando a questão da salvação e não dos galardões. Então a pessoa que entra na igreja hoje, se converteu agora, tem o mesmo valor diante de Deus daquele que já tem conversão há 100 anos e está trabalhando. Não tem diferença. Naamã não percebeu isso, não sabia isso. Pensar que o profeta teria a obrigação de recebê-lo com honrarias por ele ser general. Então, mais um erro de Naamã. Quinto erro que eu encontrei aqui, achar que o contato físico vale mais que a palavra em nome de Deus. Sexto erro, achar que a cura estava na beleza dos rios da terra pagã. Veja que o versículo 12 nos dá essa ideia. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas
e ficar limpo, e voltou-se e se foi com muita indignação. Ele foi enviado para lavar-se no Rio Jordão. Agora imagina só uma coisa comigo aqui. Vamos imaginar, é tão bom imaginar coisas grandiosas na Bíblia. Ele deveria ter viajado uma porção de dias para se apresentar lá da Síria e se apresentar lá em Samaria. Não era uma viagem de um dia apenas. Só que o Rio Jordão está lá na região, pertinho de onde ele foi enviado, ele foi anunciado, lava-te ali. E ele querer mais um tempo na desgraça da vida, da ruindade da lepra. Eu queria viajar até a minha terra, lá tem rios cristalinos. Mas se nos rios cristalinos não tem aquilo que pode curar, tem muita gente boa de prosa por aí, mas não tem a salvação para dar às pessoas. E esse general não tinha entendido nada sobre salvação, sobre limpeza da sua lepra. Então, é mais um erro, achar que a cura estava na beleza dos rios da sua terra pagã. 7º erro, menosprezar a bênção garantida que estava junto com ele em troca de vários dias de caminhadas. 8º erro que eu encontrei aqui, mas tem muitos outros. Indignar-se com a palavra do profeta. Ficou indignado. Ele queria status. Tem muita gente que quer na igreja status. Tem muita gente que quer na igreja condição. Eu quero ser chamado disso, disso, disso e disso. Não é assim. A salvação é nivelada na igualdade para todos. E o 9º erro que eu anotei foi recusar a palavra de Deus proclamada pelo profeta. O profeta falou assim, lava-te ali, e ele recusou. Mas quando a gente tem bons companheiros, a gente precisa de companheiros, viu? Em todos os lugares a gente precisa de bons amigos, bons companheiros, bons conselheiros. E esse general tinha trazido bons conselheiros com ele, e foi uma da salvação desse general. Versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai é uma expressão de respeito lá nessa região. Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas disse, lava-te e ficarás limpo. Vamos imaginar, se o profeta tivesse falado assim, olha, luta com uma pedra aí de 70 quilos para colocar na cabeça. Será que você não ia fazer? Ele ia fazer isso. Os conselheiros estão aqui fazendo uma comparação com aquilo que ele rejeitou. Mas ele falou, mergulhe no Jordão 7 vezes, é fácil. Então os bons conselheiros se aproximam do desolado, animam, valorizam a palavra do bom profeta, que apenas disse, lava-te. Então, tenha também na sua vida bons conselheiros. Se ajunte com os bons conselheiros, porque os bons conselheiros podem te dar uma condição melhorada na sua vida. E eu quero entender que essa igreja aqui é um grupo de bons conselheiros. Pode ficar conosco. Nós estamos aqui para ser conselheiros na caminhada da vida cristã. Versículo 14. Então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de uma criança, e ficou limpo. Ele ficou limpo, purificado. Mas ele precisou de conselheiros e de obediência. Quando se abre a mão do orgulho, Deus opera as suas maravilhas. Aquele momento lá na porta do profeta foi um momento do orgulho, mas agora, diante dos simples conselheiros, ele abriu a mão do orgulho, foi orientado e resolveu obedecer. Quando se obedece à palavra de Deus, ele aplica as suas bênçãos.
Para Naamã obedecer a palavra resultou em bênçãos imediatas. Quando nós obedecemos a Deus, nós podemos ter também bênçãos imediatas. Versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Agora ele já não está mais mandando. Agora ele tem uma vida transformada. Agora ele está falando: eu te peço, aceita um presente. Agora ele tem uma vida de gratidão. Ele olha para a sua vida antes e olha para a sua pele agora e fala: eu tenho que ser grato a esse homem e reconhecer que só tem Deus em Israel. Só o Deus de Israel é o Deus único. Então eu vejo aí 3 pontos que marcam este versículo. Reconhecer a Deus como Deus único. Ele reconhece. Lá na terra dele tinha vários deuses. Ele morava em uma nação que adorava vários deuses. Mas nunca esses deuses de lá curaram a lepra dele. Ele agora reconhece, depois de limpo, depois de transformado. Ele tem transformado não apenas o corpo, mas a sua alma, a sua vida, a sua maneira de pensar em Deus. E ele reconhece que só em Israel, que o Deus de Israel é o único Deus. Ele tem gratidão a Deus pela cura e tem o coração disponível para oferecer. Por isso ele fala assim: aceita um presente. Vamos para o versículo 16. Porém ele disse, o profeta disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Olha a intimidade de Eliseu aqui, falando com o profeta, com Naamã, agora já curado. Em cuja presença eu estou, na presença de Deus, não aceitarei presente. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. O profeta recusou o pagamento. Vamos ver aí algumas questões que implicam nessa recusa do pagamento. Naamã ficou tão contente com a cura recebida que queria pagar o profeta. Então, tem muitas coisas aí que as pessoas fazem por aí em troco de dinheiro. Isso não dá muito certo. Eliseu, na qualidade de profeta, demonstra naquele caso que a cura vem de Deus. E aquilo que vem de Deus, só Deus pode receber o pagamento. Então, todo o pagamento que ele quer agora entregar já tinha sido recebido por Deus. Deus já tinha recebido, porque o momento da gratidão desse homem, na hora da sua cura, que ele quer oferecer um presente a quem curou, Eliseu reconhece que Deus já tinha recebido o presente da gratidão. Que coisa maravilhosa. Versículo 17, disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais, veja essa expressão, coração arrependido, coração convertido, tem expressões de nunca mais eu faço aquilo que é errado, nunca mais, porque nunca mais oferecerá este teu servo, que é o leproso curado, oferecer holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Profeta Eliseu, eu quero levar um pouco de terra, dessa terra de Israel, porque eu quero subir nessa terra e entender que eu estou em Israel, nessa terra abençoada, nessa terra que tem o Deus que é o único Deus, o Deus que cura. Então, eu trato esse versículo 17 como oração verdadeira que envolve conversão de Naamã, resultou em novos propósitos diante de Deus. Seu entendimento novo na fé,
ainda valoriza coisas, ou seja, valorizar, levar uma terra lá para a sua terra, para ele ter aquele, assim como muita gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, parece que é um amuleto, né? E aqui o profeta está querendo levar uma terra de Israel, valorizando coisas, mas ele era ainda um crente novo. Então, crente novo às vezes valoriza muita coisa antiga, do costume antigo. O reconhecimento que o Deus que Israel adorava era o Deus verdadeiro, faz ele se comprometer com sinceridade ao único Deus. Então ele faz um compromisso: eu nunca mais vou adorar os ídolos, os deuses da minha cidade. A gente pode imaginar, eu estive na minha cidade, na minha região, na minha nação, lá tem vários deuses, nunca um me curou. Eu venho aqui em Israel e tem um só Deus, e esse me curou. Versículo 18, adoração de coração. Nisto perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu senhor, ou seja, o rei da Síria, entra na casa de Rimom. Ele era auxiliar, talvez um segurança do rei, porque ele era um general. Entre na casa de Rimom para ali adorar. Rimom era um deus da Síria, não o Deus dos céus. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Então assim, me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor, o teu servo. O que é que esse general está dizendo? Ele está dizendo que o meu coração está diante de Deus. A minha postura como empregado do rei está submissa ao rei. Mas o rei tem a sua limitação de poder. O Deus a quem o meu coração estará ligado é um Deus absoluto. Eu estarei debruçando perto de Rimom por causa da submissão ao rei e ao meu serviço, e a minha postura de segurança dele. Mas o meu coração não. O meu coração estará diante de Deus. Então a adoração de coração. Naamã demonstra que primeiro se obedece a Deus Todo-Poderoso, Eterno, depois se submete aos líderes administrativos, passageiros e pagãos. Prostrar na casa de Rimom, obediência ao rei e sua terra. Porém, coração interligado a Deus, soberano, rei das nações e de todo o firmamento. E o versículo 19, eu quero usar só essa expressão que Eliseu disse: vai-te em paz. A resposta do profeta tranquilizando o coração daquele Naamã já purificado, porque ele tinha uma questão de consciência. Ele vai para a Síria, submisso ao Deus dos céus, mas trabalhar num local onde lhe exigia prostrar diante de uma estátua de Rimom. E o profeta Eliseu falou assim: vai tranquilo, porque o coração ligado a Deus está superior a tudo aqui nessa terra. Então, quando o meu coração está plenamente ligado a Deus, eu posso usar essa expressão e estar nessa segurança: vai-te em paz. Naamã, um homem bem-sucedido, porém leproso, passou por algumas etapas marcantes na sua vida. Creu na palavra que lhe foi anunciada através daquela menina escrava. Se dispôs a ir até onde estava o homem de Deus. Tem muita gente que ouve a palavra, mas não vai. Obedeceu a ordem do profeta de mergulhar. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus e diz: é assim, assim, assim. E essas pessoas não estão nem aí. E converteu-se a Deus e transformou-se em um adorador do Deus único, verdadeiro e todo-poderoso. Que Deus abençoe a cada um de nós.
E vamos lembrar que Deus é o Deus que faz o milagre no dia que Ele quer, na hora que Ele quer, a quem Ele quer. Se você tem esperança, espera por um milagre, coloque-se em pé e vamos orar. Senhor Deus, eu não sei qual a necessidade de cada um aqui, mas a necessidade de Naamã foi registrada nessa Bíblia, que nós a usamos como regra de fé e prática, que nós cremos, que nós a usamos para instruções da nossa adoração a Ti. Nós cremos na Tua grandeza, no Teu poder. Nós cremos que Tu podes fazer grandes coisas através da Tua própria palavra, do Teu poder. E nós queremos te pedir bênção a cada um dos irmãos que estão aqui. E se há alguma questão difícil, Pai Santo, abençoa em nome de Jesus. E que o Teu amor eterno, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus.